Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Como vocês sabem, eu sou o professor Carlos. Estamos aqui hoje para terminarmos a nossa amiguinha apostilinha. Falta só o capítulo 8. Então vamos fechar a nossa apostilinha aqui. Esse é conteúdo do simulado, então presta atenção, hein? Vamos lá! Olha só, capítulo 8 ele traz o seguinte texto. O diabetes e o caso dos transgênicos. Ele vai discutir como são feitos os organismos geneticamente modificados, como são feitos os transgênicos. No capítulo anterior, no capítulo 7, nós falamos sobre os estudos em células-tronco. Nesse agora, nós vamos falar sobre os estudos de transgênicos. Olha só como eles acontecem. O capítulo começa contando a história do Fernando Reinache, que ele escreveu um artigo falando que injetaram proteína transgênica no filho dele, quando o filho dele nasceu. O filho dele nasceu com hepatite B e aí eles injetaram ali algumas proteínas que combatiam a hepatite B, para que o guri conseguisse viver normalmente. E aí ele fala toda uma questão sobre o uso de transgênicos e como isso pode ser benéfico ou maléfico para a saúde, quais os riscos que isso traz. E aí ele termina o artigo dele falando assim, é engraçado que as pessoas que têm diabetes, elas não têm tatuado no seu corpo, contém transgênico, uma vez que a insulina que nós utilizamos, ela é produzida a partir de organismos geneticamente modificados. Mas o que é a diabetes? A diabetes ela é uma doença metabólica causada pela falta ou pela diminuição da capacidade das células em responder a um hormônio insulina. A insulina ela é produzida no pâncreas, ok? E a função da insulina é retirar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. Então a insulina ela atua como um mediador de transporte entre a glicose para dentro da célula. Lembrando que o açúcar que essa glicose, esse açúcar, ele é utilizado na respiração celular, lá pelas nossas mitocôndrias, para a produção de energia no nosso organismo. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A do tipo 1, ela também é conhecida como diabetes juvenil, porque nela o pâncreas não vai produzir em quantidade suficiente a insulina, o que faz com que o sujeito tenha que utilizar a insulina injetável. E esse tipo de diabetes envolve fatores genéticos, ou seja, nós herdamos isso dos nossos pais. Se você tem caso de diabetes na família, é bom ficar ligado, que você pode ter uma predisposição. E outras causas ainda desconhecidas, a alimentação, sedentarismo, uso de determinados medicamentos, podem fazer o sujeito vir a desenvolver uma pré-diabetes e até mesmo uma diabetes. Isso ainda tem o fator idade, então é comum pessoas se atingirem uma determinada idade, começarem a ter uma redução na quantidade de insulina produzida, então elas passam num período de pré-diabetes para diabético. Já a diabetes do tipo 2, ela ocorre quando a célula adquire uma resistência contra a insulina, então ela não consegue utilizar a insulina como um transportador de glicose. E aí, o sujeito ele apresenta um pâncreas normal, só que as células dele é que não vão responder a esse hormônio. Esse tipo de diabético é causado por fatores genéticos e também por estilos de vida, sedentarismo, alimentação, aquilo que a gente já conversou. Olha só, o pâncreas se localiza na nossa cavidade abdominal, próxima aí ao estômago, logo abaixo do estômago e do fígado. O fígado fica aqui por cima. E o pâncreas ele é considerado uma glândula mista. Vocês já estudaram o sistema endócrino lá no 8º ano, vocês devem lembrar disso. O pâncreas ele é uma glândula mista. Por quê? Ele produz hormônios que são liberados na corrente sanguínea, que é a insulina e o glucagon. Esses hormônios eles vão ser produzidos pelas ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, e nós temos o pâncreas também produzindo suco pancreático, que vai auxiliar lá na digestão, que vai ser liberado lá no duodeno para finalizar a digestão ali dos nossos alimentos. Então o pâncreas é uma glândula mista, por essa razão, produz insulina e glucagon, que são hormônios antagônicos, e produz o suco pancreático. Aqui ele traz um histórico sobre quantidade de pessoas com diabetes no Brasil, no mundo e tudo mais. E aí, ele fala que tanto a diabetes do tipo 1 quanto a do tipo 2 tem algumas características, como por exemplo, a poliúria. Poliúria é produção excessiva de urina, perda de peso, além da presença de glicose na urina em alta quantidade do sangue. Mesmo não tendo cura, a doença é tratada e controlada. Caso contrário, pode acarretar sérios riscos, como cegueira, problemas circulatórios e até a morte. Um dos indicativos dos sujeitos com diabetes é a presença de formigas no vaso sanitário.
Então você vai lá fazer xixi. Se está com formiga em volta, é porque está com excesso de açúcar na urina. E aí, como a gente sabe, as formiguinhas gostam de açúcar, então elas acabam sendo atraídas por esse açúcar presente na urina. Então, um dos primeiros sintomas, assim, não é nem um sintoma, mas uma das primeiras formas de verificar é a presença de formigas ali próximo ao vaso sanitário em função do aumento de açúcar na urina. A diabetes ela pode causar cegueira, porque o excesso de açúcar na corrente sanguínea acaba lesionando alguns tecidos. Pessoas com diabetes, elas podem ter trombose e vir a ter necrose de regiões do corpo. Tá? Então a pessoa lesiona uma parte do corpo, ela tem um problema de cicatrização e aquilo ali não vai cicatrizando, começa a necrosar e precisa amputar aquele órgão. Tá? Então, em alguns casos mais severos, pode levar até a óbito. Beleza? A Sociedade Brasileira de Diabetes aponta que a adoção de dieta balanceada, prática regular de atividades físicas são importantes para controlar essa doença. A diabetes do tipo 1 ela é controlada com a aplicação periódica de insulina. Então, quando o sujeito ele tem as refeições dele, então eleva a taxa de carboidratos e aí ele aplica a insulina para auxiliar o pâncreas. Antigamente, nós utilizávamos a insulina extraída de bois e de porcos, porque a insulina produzida por esses animais ela era compatível com a nossa. Só que ainda em algumas pessoas poderia causar reações alérgicas, porque nós estamos falando de espécies diferentes. Em algumas pessoas o tratamento ia ok, mas em outras pessoas causava aí reações alérgicas. Com o avanço da biotecnologia, ou seja, com o avanço das melhorias tecnológicas dentro da área de biologia, com os avanços das pesquisas, principalmente envolvendo DNA, envolvendo informações genéticas, nós conseguimos criar organismos geneticamente modificados que vão produzir essa insulina para nós. Aqui tem uma imagem do sujeito aplicando a insulina, mesmo sendo um procedimento normal para quem já faz o uso, ela deve ter sempre uma orientação médica, você tem que sempre estar consultando aí um endocrinologista e tudo mais. Existem injeções que são um pouco mais modernas, que são eletrônicas ali, que parece uma caneta, então você já faz a dosagem da glicemia no sangue, precisa de glicose, faz a injeção ali. O termo biotecnologia significa um conjunto de técnicas que permitem o uso de micro-organismos na produção de substâncias para nós, de produtos para a humanidade. A biotecnologia ela cresceu tanto, ela se expandiu tanto, que ela deixou de ser um braço da biologia e ela se tornou uma grande área. Nós temos cursos de graduação, de ensino superior em biotecnologia. Por exemplo, na UFGD, lá na Federal da Grande Dourados, nós temos o curso de graduação, 4 anos de biotecnologia. Então, são profissionais que eles vão trabalhar justamente a formação de produtos que melhorem a qualidade de vida para a sociedade. Produtos esses à base de organismos vivos. Por exemplo, a produção de antibióticos, a produção de insulina, a produção de substâncias que são úteis para nós. Define-se biotecnologia pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. A biotecnologia ela é uma área interdisciplinar que envolve diferentes campos do conhecimento, como a microbiologia, biologia molecular, química, bioquímica, engenharia bioquímica, bioprocessos. Então, uma série de áreas aí para formar esses produtos que melhoram a vida da humanidade. A insulina, ela tem um histórico peculiar que vai ajudar a gente a entender como esses organismos transgênicos vão funcionar. A palavra diabetes, ela significa passar através de um sifão, do grego antigo, porque as pessoas elas produziam muita urina, como nós falamos anteriormente. E naquela época, os médicos eles observavam um fato curioso. Sempre tinha formigas no local onde o paciente urinava, que foi o que eu falei para vocês. E aí eles avaliaram isso e diziam que é porque tinha muito açúcar no sangue. Esse era o problema. E aí muitas descobertas foram feitas. Em 1921, o Frederick Banting e o Charles Best, eles fizeram junto com outros cientistas, eles fizeram a aplicação de insulina em um jovem de 13 anos que estava bastante debilitado em função da diabetes.
E aí esse jovem ele começou a ter uma recuperação. E essa recuperação trouxe grande esperança para as pessoas que tinham diabetes. Porque imagina quantas pessoas não morriam de diabetes até essa data. Então o uso da insulina ela é relativamente recente. Em 1921 nós estamos falando aí de 100 anos. Esse trabalho recebeu 2 anos depois o Prêmio Nobel da Medicina. Então revolucionou aí a forma de tratamento. A partir daí, o desafio passou a ser produzir insulina de forma adequada, de forma compatível com a demanda. Porque eu tenho uma grande quantidade de pessoas com diabetes e uma forma não viável de produção de insulina. Em 1980, eles conseguiram, através dos processos de engenharia genética, decifrar do nosso código genético aonde estava a informação para a produção da insulina. Eles pegaram esse fragmento de DNA, essa informação, e colocaram em uma bactéria. E aí a bactéria passou a produzir a insulina. Hoje, nós utilizamos insulina produzidas por bactérias. Então, são bactérias criadas em laboratório, são organismos geneticamente modificados para a produção de insulina. Eu não preciso mais extrair do boi ou de porcos. Eu consigo produzir isso a partir de bactérias. Olha só, como funciona esse mecanismo de DNA recombinante, de organismo geneticamente modificado? Vem comigo que eu vou explicar isso agora. Eu sou muito youtuber, né? Olha só, primeiro eu vou pegar o DNA circular de uma bactéria. Então eu pego um DNA circular de uma bactéria e eu vou utilizar uma enzima de restrição para cortar esse DNA. Essa enzima de restrição ela funciona como uma tesoura. Então eu tenho lá o meu DNA, eu venho com a enzima de restrição e abro esse DNA. Eu fiz uma abertura no DNA, certo? Aí eu vou utilizar uma enzima de restrição no meu DNA de interesse. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu DNA, vou usar a enzima de restrição para retirar o fragmento do DNA com a informação produção de insulina. E aí eu vou pegar depois esse fragmento, vou replicar ele várias vezes por meio de uma técnica chamada PCR. E aí eu vou utilizar uma enzima chamada DNA ligase. A DNA ligase vai ligar esse fragmento de DNA no meu DNA circular. Então vai preencher esse meu material genético. A DNA ligase ela é responsável por ligar o DNA, como o próprio nome diz. E aí eu vou colocar novamente esse DNA na minha bactéria, para ela se reproduzir e ela produzir o que eu injetei nela, o gene de interesse. No caso aqui, o gene da insulina. Mas eu posso fazer isso também, por exemplo, para a produção de outros hormônios. Eu preciso produzir testosterona, então eu vou colocar o gene que é responsável pela produção da testosterona na bactéria, e aí a bactéria passa a produzir esse hormônio, tá? Então, nós utilizamos essa tecnologia de DNA recombinante dessa forma. Usamos enzimas de restrição para cortar o material genético, tanto de interesse quanto o material genético da bactéria. Usamos a DNA ligase para ligar esse material genético e aí a bactéria passa a produzir aquela informação que foi inserida nela. Isso é a tecnologia do DNA recombinante, não tem muito segredo. Todos esses organismos que passam por essa modificação, eles começam a ser chamados de OGMs, ou seja, organismos geneticamente modificados. Então, todo OGM ele é considerado um transgênico. Por que transgênico? Porque ele recebeu um gene que não é dele. Ele está expressando uma característica que não é dele. Ele é um transgênico, tá? Então, quando você vê na embalagem de salgadinhos escrito assim, ó, pode conter transgênicos, o símbolo do transgênico é um Tzinho. Tá? Nós já vamos falar sobre transgênicos em alimentos, mas são organismos que de alguma forma eles receberam um melhoramento genético, eles receberam um DNA que não é deles, um fragmento de DNA que não é deles e passaram a expressar aquela característica. Existe uma polêmica muito grande em torno de organismos transgênicos, porque os estudos ainda são muito recentes sobre essas questões, principalmente no que tange a alimentação, como nós vamos falar agora. O uso de organismos geneticamente modificados na alimentação humana não é novo. Antigamente a gente fazia híbridos, como o Mendel dizia, então eles pegavam as espécies, selecionavam artificialmente as espécies que tinham a melhor característica e só dava a oportunidade delas se reproduzirem, então eu sempre teria a melhor característica. Mas
Porém, os transgênicos é novidade. A gente manipular geneticamente esse organismo para produção em larga escala é uma novidade para nós. Então, recentemente foram criadas plantas de interesse econômico com valor nutritivo muito maior, como o feijão e o milho, que duram mais tempo sem estragar, que sejam resistentes a determinados agrotóxicos ou que produzam substâncias tóxicas contra pragas. A Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolve uma variedade de soja, feijão, cana-de-açúcar, algodão, que são resistentes a diferentes tipos de doenças por meio dessa técnica. Neste caso, essas variedades são consideradas transgênicos. A Embrapa é o maior órgão de pesquisa brasileiro no setor agropecuário. As cidades que têm uma Embrapa, ela funciona normalmente com um polo vegetal e um polo animal. Então, por exemplo, a Embrapa daqui de Campo Grande chama Embrapa Gado de Corte. Ela trabalha com pastagem e trabalha com gado de corte. A de Dourados chama Embrapa Agropecuária Oeste. Lá eles trabalham com soja e eles trabalham com peixes. Existe a Embrapa Arroz e Feijão, a Embrapa Soja e Trigo. É muito engraçado os nomes das Embrapas, mas é a forma como eles se representam em termos de produtividade. E aí, dentro da Embrapa, existe um órgão que é o órgão de biotecnologia, que é onde são feitas as pesquisas nesse setor de transgênicos. Então, por exemplo, existe uma lagarta que come a folha da soja, certo? E existe uma espécie de planta que produz uma substância que a lagarta não gosta. Então, o que eu faço? Eu pego esse gene dessa planta que vai produzir essa substância e coloco na minha soja. Então, essa soja passa a produzir a substância na folha que a lagarta não gosta. Logo, a lagarta não vai comer. Então, isso evita o uso de pesticidas, de inseticidas, evita o uso de agrotóxicos. Só que eu estou criando uma planta transgênica. E aí a gente tem todo um debate sobre o quão viável isso é, o quão saudável para nós isso é, quais impactos isso pode trazer para a nossa saúde. Tá? Muitos estudos são feitos garantindo a segurança desses transgênicos. E existe uma lei que obriga o fabricante a informar se ele está utilizando produtos transgênicos ou não. Então você tem a opção de não comprar o produto caso você não esteja de acordo com o uso desses transgênicos. Mas todos os produtos que estão no mercado hoje, que se utilizam de transgênicos, eles são testados de forma a garantir uma segurança para nós seres humanos. Então na alimentação são utilizados transgênicos mais para esse fator, aumento de produtividade e resistência contra determinados tipos de pragas. E aí, por fim, a hemofilia, nós vamos falar sobre a hemofilia. A hemofilia, ela é um distúrbio genético hereditário que afeta a coagulação do sangue. O sangue é composto por várias substâncias, como nós já falamos, e cada uma delas tem a sua função. Existem 13 tipos diferentes de fator de coagulação e seus nomes são expressos em algarismos romanos. Pessoa com hemofilia apresenta baixa atividade do fator 8 e do fator 9. Pessoas com deficiência de atividade no fator 8 possuem hemofilia A, enquanto as do fator 9, hemofilia B. Quando esses fatores apresentam baixa atividade nas pessoas, a formação da coagulação é interrompida antes da produção do coágulo e, por essa razão, o sangramento demora mais tempo para ser controlado. A hemofilia é uma doença hereditária na qual o sujeito tem uma baixa na produção desses dois fatores de coagulação e eles têm uma dificuldade muito grande de coagulação sanguínea. Então, todo corte, todo ferimento se torna uma hemorragia e um sangramento lá, uma sangria desatada. A baixa quantidade no fator 8 e 9, então, é causada por uma mutação que ocorre no DNA justamente em regiões responsáveis pela produção dessas duas proteínas. Quando essas mutações nos fatores 8 e 9 acontecem, as proteínas são produzidas com alguma alteração e por isso a sua atividade é diminuída. Quem possui atividade do fator 8 ou 9 entre 5% e 40% tem uma hemofilia caracterizada como leve. Quando ele tem um fator de atividade de 2 a 5%, é moderada, e quando é menos de 1%, ela é considerada uma hemofilia grave. Os sintomas mais comuns da hemofilia são o sangramento prolongado. Esses sangramentos podem ser externos, como quando ocorrem em cortes na pele, ou internos, quando nós temos hemorragias internas,
como dentro das articulações, dentro dos músculos ou em outras partes internas do nosso corpo. É importante lembrar que quando uma pessoa com hemofilia se machuca, ela não sangra mais rápido do que outra pessoa. Ela só tem um retardo na coagulação do sangue, ela permanece sangrando por um tempo maior e pode começar a sangrar várias vezes após um ferimento, após ter a coagulação. Se tiver uma lesão novamente, ele vai voltar a sangrar. Então, pessoas com hemofilia, elas têm todo corte, toda cirurgia de alto risco, todo corte é perigoso, então elas precisam tomar um cuidado muito maior. E aí, é importante a gente lembrar um pouquinho sobre a história dos estudos com sangue, daquele filme que eu pedi para vocês assistirem, que é E a Vida Continua, And the Band Spray On. Se você assistiu, você vai lembrar que a maior discussão que existiu no início da descoberta da AIDS foi justamente por causa dos hemofílicos. Por quê? Eles recebiam sangue do memorial de sangue lá dos Estados Unidos. E esse memorial de sangue pegava sangue de todo mundo. E aí, por meio desses estudos, eles descobriram que a AIDS também era passada por meio do sangue, não era só por relações sexuais, ela também era passada por meio de sangue. E aí eles começaram a fazer uma série de testes para detectar esse sangue, para barrar determinados tipos de doadores. E esses estudos da AIDS, lá na década de 80, proibiu os homossexuais de doarem sangue. E essa medida ela se manteve aqui no Brasil até esse ano. Homossexuais não poderiam doar sangue. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou favorável de que pessoas homossexuais são pessoas comuns, eles podem sim doar sangue, desde que preencha os pré-requisitos para ser um doador, assim como qualquer outra pessoa. A orientação sexual das pessoas não vai ser mais um impedimento para a doação de sangue. Por que eu falei toda essa história da hemofilia para vocês? Porque a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2006, então já tem algum tempo, começou seus estudos na produção de uma cabra transgênica. Essa cabra transgênica, ela tem na produção de leite dela, ela expressa essas proteínas do fator de coagulação. Então imagina que legal, você tem hemofilia, você toma o leite que tem o fator de coagulação que você está em falta. Então em vez de você ter que utilizar medicamentos para controlar os sangramentos, você pode utilizar alimentos naturais, como por exemplo o leite, por mais que seja transgênico, é um alimento natural. Então esses estudos de transgênico, eles possuem muitas vantagens para nós seres humanos, assim como também possui muitas desvantagens, que é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, quando nós pensamos em vegetais, a vantagem eu tenho o aumento da produtividade ao cultivar variedades mais resistentes a pragas. Eu tenho a redução do uso de agrotóxicos, que evita com que as pragas se multipliquem, e eu também, reduzindo os agrotóxicos, eu reduzo o impacto ambiental causado por eles. E eu tenho alimentos que são mais ricos, eles possuem mais teor nutricional e eles são mais resistentes, eles têm mais tempo de prateleira, ou seja, eles podem ficar mais tempo até serem consumidos, eles podem ser armazenados por mais tempo. Em contrapartida, nós temos a dependência dos agricultores em relação às empresas que comercializam essas sementes geneticamente modificadas. Eu não sei se você sabe, mas quando você planta soja, o grão soja, o feijão soja, a soja, quando você planta ela, você não tem soja, você tem o grão soja. A diferença do grão para a semente é que o grão é estéril. Se você pegar aquela soja lá que você colheu e tentar plantar ela, não vai nascer. Tá? Por quê? São sementes que são geneticamente modificadas para serem mais resistentes e também para não se reproduzirem. Então, o fazendeiro que está plantando soja, ele vai precisar sempre comprar semente da distribuidora, da grande marca lá, não sei marca de semente de soja. Mas ele sempre vai ter que comprar a semente do revendedor. Ele não pode fazer igual antigamente, que ele plantava, parte da colheita dele era para replantio e a outra parte era para venda. Então ele fica refém desse produtor, desses grandes laboratórios produtores de semente. Não está comprovado o fato de não ter contaminação com outras espécies, com gene produzidos por meio de transferência horizontal entre espécies diferentes, o que poderia provocar desaparecimento de espécies nativas. Ou seja, ainda são feitos estudos sobre o quão impactante isso pode ser para as outras espécies. E por fim, não há comprovação de que alimentos transgênicos não afetem a saúde humana. Existem indícios de que alguns deles podem provocar alergias. Por isso, como eu disse,
Como eu disse, por isso, sempre que um alimento utilizar algum produto transgênico, ele precisa vir indicado na embalagem. Normalmente, o símbolo de transgênicos é um Tzinho dentro de um triângulo amarelo. Certo, pessoal? Então, só para a gente finalizar o nosso capítulo, transgênicos são organismos geneticamente modificados. Eu pego fragmentos de DNA de interesse e coloco em outros organismos. Eu posso fazer isso para bactérias, para produzir insulina, para produzir diversos hormônios. Eu posso fazer isso para plantas, para elas terem um maior teor nutricional, conseguirem ser resistentes a pragas e reduzir os agrotóxicos. Eu posso fazer isso em animais para fazer expressar determinadas proteínas de interesse. Beleza? O que eu vou pedir para vocês agora? Esse é o nosso último vídeo desse bimestre. Então, eu vou pedir que você faça todos os exercícios desse capítulo e aí eu vou disponibilizar o gabarito para vocês via plural. Tudo bem? Lembrando que este conteúdo é para o nosso simulado. Beleza, pessoal? Fiquem todos bem, fiquem em casa se puder, protejam-se, um grande abraço e até a próxima!